Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci Oliveira, o sonhador. E hoje pessoal, eu quero falar o significado espiritual bíblico de você sonhar com um sapo ou você sonhar com um rã. Em Salmo capítulo 78, versículo 45 fala: Ele enviou várias espécies de mosca, entre eles os que devoraram e sapo que os destruíram. Em Exodó, capítulo 8, versículo 2 ao 14 fala: E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei toda a tua fronteira com rãs, e o rio produzirá rãs em abundância, as quais subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e no teus fornos, e na tua amassadeira, e as rãs subirão sobre ti, como sobre o teu povo e sobre os teus servos. E o Senhor falou a Moisés, dizer a Arão: estender a tua mão com a tua vara sobre o ribeiro, sobre os rios e sobre os lagos, e fazer rãs crescerem sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, e cobriram a terra do Egito. E os mágicos fizeram isso com seus encantos, e trouxeram sapos sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e deixais o povo ir, para que ofereça sacrifício ao seu Senhor. E Moisés disse a Faraó: Glória sobre mim, quando rogai por ti e pelo teu servo e pelo teu povo, que destrua as rãs de ti e das tuas casas, para que fique somente no rio. E ele disse: Amanhã. E ele disse: Cumpra-se a tua palavra, para que saiba que não há ninguém semelhante ao Senhor nosso Deus. E as rãs se afastaram de ti e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, eles devem permanecer no rio apenas. E Moisés e Arão saíram de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que o trouxeram contra Faraó. E o Senhor fez de acordo com a palavra de Moisés, e as rãs morreram fora das casas, das aldeias e dos campos. E eles os ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Ao contrário dos seres humanos, Deus também criou o sapo como criatura viva. É o espírito forte por trás desse animal que os faz caçar ou aparecer em nosso sonho. A partir dessa passagem bíblica, entende-se que Deus também pode projetar ou usar sapo para lutar contra nossos inimigos. O significado espiritual das rãs no sonho indica os seguintes sinais: espírito impuro, aflição, escravidão satânica, habitação na terra do Egito, localização errada, batalhas espirituais, ataque, manipulação de bruxaria, má sorte ou infortúnios. Eu vi 3 espíritos imundos semelhantes às rãs saindo da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Também aprendemos com a passagem bíblica que o sapo pode ser usado por Deus ou pelo diabo como arma de guerra. As rãs representam espírito imundo aos olhos de Deus. As rãs capturam suas presas com sua língua, o que pode simbolizar o falso dom de língua que está varrendo o mundo hoje. Uma situação em que uma pessoa não consegue domar sua língua pode levar a muitos problemas. Essa é uma atividade do sonho comum que ocorre quando o sonhador está passando por muitos problemas físicos e emocionais na vida despertar. O som de um sapo significa muito. Um dos propósitos é que o sapo macho atrai a fêmea de sua própria espécie. Ouvir o canto de um sapo significa que haverá mais notícia. Isso pode ser dinheiro ou relacionamento. Quando um animal fez um barulho ou som no sonho, você deve sempre orar contra isso. Um sapo na água é um sinal de que você está cercado por seus inimigos. Sapo em um lago indica fracasso na carreira, nos negócios, no casamento, etc. Sonhar em brincar com um sapo significa doença e pobreza. Pisar em um sapo significa que você está sendo atormentado por maldição demoníaca, e isso afetará sua vida e destino. Por exemplo, se você é casado e tem esse tipo de sonho, é provável que seu parceiro esteja namorando outra pessoa. Da mesma forma, também significa que o sonho do sapo
pode pronunciar estranho em sua casa ou família. Um estranho em sua casa ou em sua família. O sonho do sapo também nos fala sobre fingimento e mentira no casamento. No entanto, o significado espiritual do sapo dá um mau sinal de uma pessoa sob manipulação doméstica. Isso também pode refletir que o casamento e as finanças pode ser difícil de alcançar um melhor sucesso. Sonhar com sapos pulando pode indicar inquietação e problema. Esse animal geralmente é ativo à noite. Eles são facilmente usados por bruxaria ou poderes das trevas para trazer aflições à pessoa. Você pode sentir que foi programado para permanecer no mesmo lugar. Você pode estar sentindo que geralmente acha difícil sair desse problema. O aparecimento de um sapo no seu sonho também pode explicar que você tem lidado com falso profeta, amigos que não valem a pena e também mais companhia. Pessoas que não são verdadeiras com suas declarações. Pode ser que você tenha revelado ou exposto história delicada a essas pessoas que agora estão usando para atacar ou destruir você. Você deve ter cuidado com as falsas amizades, você deve ter cuidado com quem você revela seu segredo. Se você está sonhando muito com sapo, você deve ter muito cuidado. O lado positivo de sonhar com sapo. Em cada sonho há uma informação. Porém, quando você acordou desse sonho e se sentiu estável, em paz ou calmo, então há nada com que se preocupar. Dessa expectativa pode significar o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizer a Arão, estender a tua mão com tua vara sobre os riachos, sobre os rios e sobre as lagoas, e fazer com que as rãs subam sobre a terra do Egito. Às vezes, sonhar com um sapo pode representar a resposta de Deus para que nós levantemos e oremos contra os encantadores e adivinhos. Este tipo de sonho pode simbolizar uma vitória sólida sobre seus inimigos. No longo prazo, eles podem simbolizar alegria e fecundidade. Quando você se sente calmo, é um sinal de que Deus está com você em suas batalhas atuais. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14 fala: quando você mata um sapo em um sonho, isso significa o fim dos problemas, mas se você se sentir muito mal, isso pode significar perda de poder. Ver um sapo também lhe diz que você precisa trabalhar mais, resgatando seu destino, casa, finanças e seus inimigos. Significado geral para sonhar com sapo. Não podemos parar de falar sobre o lado negativo desse sonho. Como um sapo em um sonho é uma perspectiva de falta de proteção. Esse sonho é um aviso, e muito pior quando você vê sapo atrás de você. Isso traz significado de estagnação e atraso. Se o sapo estiver fora d'água, isso sugere que alguém ou aquele espírito maligno está realmente para atacá-lo. Mas se o sapo se voltar para o ser humano, então significa que um mais forte se apegou à sua vida, para monitorar você e colocar dificuldade em sua vida. Quando você vê um sapo verde, significa fingimento ou engano. Se você está em um relacionamento ou em um negócio, esse tipo de sonho pode encerrá-lo em problema. Sapo com um grande corpo atacando você pode ser brutal, mas se você sonhar em atacá-lo, isso pode ser um retrocesso para sua fé, crença e salvação. Sonhar em ser atacado por um grupo de sapos significa que você está sendo marcado pela fúria de poderes demoníacos. Isso foi feito para bloquear seu destino. Quando parecer que sua situação não tem solução, o assunto em questão é muito grande, é então que esse sonho se torna uma atividade quase recorrente. As informações que os crentes podem aprender com esse relato de sonho devem ser expositiva. Quando você confiar em Deus para lutar suas batalhas, a velocidade dele pode ser lenta, mas ele está gradualmente limpando a superfície para que sua vitória triunfe. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11 ao 12, o sapo também pode ser enviado ao seu sonho pelo diabo. A fonte desse sonho pode vir de vários meios, tais como maldições, insultos, laços ininterruptos com o diabo, visita a falso profeta, sacerdotes malignos, etc. Ao investigar sapo presente em seu sonho, é importante descobrir quem você ofendeu, insultou ou humilhou, porque a presença de sapos muitas vezes em seu sonho pode ser perigoso.
Sente-se calmamente, pense sobre isso e apresente seus fatos. Resultado estabelecido. O significado espiritual de Ram representa a infrutificação para a mulher. Essa mulher não será capaz de amar seu marido e isso pode fazer com que o homem fique um pouco distante dela. A cor, o tipo e o tamanho das rãs significa muito, visto que interpretam como encantamento e batalhas antigas desde a fundação. Esse animal pode parecer tão simples, mas seu significado espiritual pode desequilibrar uma pessoa. O sonho de sapos pode representar um esforço perdido. Por exemplo, se você é uma pessoa que ama sapos, comer sapos, brincar com sapo, sonhar com eles pode trazer bênção para você ou abrir as portas para um ataque satânico para entrar em sua vida. Além disso, a Bíblia ensina que Deus permite a Satanás uma certa liberdade. Em Jó capítulo 1, versículo 12 fala: mas essa liberdade é sempre limitada. Satanás não pode fazer tudo o que deseja. Satanás opta por atacar os filhos de Deus. Veja em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esse é o plano, é sempre mal, mas como cristão você deve ser capaz de aumentar seu poder espiritual para lidar com o diabo. Esse sonho também pode acontecer devido a seu medo, ansiedade, tentação. Um sonho de sapo falando com você não é tão estranho para você? Olha só, ele revela um certo homem forte falando palavras mais em sua vida. A voz negativa pode se manifestar na forma de maldição para causar sério estrago e destruição em sua vida. Também é impossível para um sapo morder uma pessoa, mas se você descobrir que o sapo morde num sonho, isso significa que o inimigo trocou sua virtude e substituiu por tristeza e desgraça. Um sonho com um sapo em um determinado local pode ser um sinal para você mudar de local. Isso pode trazer manifestações de ataques malignos à área da sua comunidade. Se você descobrir um sapo em torno da sua casa, isso significa invasores malvados. Essas rãs naquele momento foi enviada para fazer mal a você em sua vida. Uma mulher grávida se pegou comendo sapo em sonho. Quando ela acorda de tal experiência de sonho, no entanto, ela começa a se sentir muito cansada, pressionada pela expressão facial dela. Parece que a mulher não está se sentindo muito bem. No momento em que tentaram levá-la ao hospital, ela começou a sangrar. Foi assim que ela perdeu a gravidez. O diabo atacou ela. Sempre que você se deparar com um sapo em seu sonho, seja no sonho ou em sua casa, há 3 coisas que devem ser verificadas. Elas não são negociáveis. Primeiro, existe uma acusação falsa. Segundo, há uma projeção de poder satânico. Terceiro, há um progresso lento. Seja o que for que você também tenha observado, você deve orar contra isso. A agenda demoníaca para usar o sapo em seu sonho. Primeiro, para manipular e controlar seu destino. Segundo, para introduzir dura maldição de ti, não deve se sobressair. Terceiro, usar a pessoa para atrair problemas para a sua vida. Quarto, para usar uma voz estranha para confundir você e frustrar você. Quinto, para bloquear você de subir em seus ambientes. Sexto, para programar doenças corporais, financeiras, matrimoniais, etc. Sétimo, para administrar o espírito de raiva contra as pessoas. Oitavo, para causar má sorte no casamento ou ministério ou em sua carreira.